Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. O assunto é quente. A decisão do ministro Alexandre de Moraes, lá do STF, que determinou a prisão domiciliar para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Oi. Pois é, uma notícia de grande impacto, né? E que gerou muita discussão. Com certeza. A gente deu uma olhada em várias fontes para entender melhor. Tem notícias do Terra, Agência Brasil, Gazeta do Povo, Revista Oeste, Poder 360. Sim, e também análises jurídicas e vídeos da CNN Brasil, da Jovem Pan News. Bastante coisa para a gente processar. Exato. Então, o nosso objetivo aqui é destrinchar os pontos principais dessa decisão, sabe? As reações, o contexto todo, tentar clarear o que está acontecendo e as implicações. Vamos lá? Vamos nessa. Bom, então, para começar, a decisão do Moraes foi essa, prisão domiciliar. E por tempo indeterminado. Isso. E a justificativa principal foi o suposto descumprimento de medidas cautelares que já existiam, né? Principalmente aquela proibição de usar redes sociais, certo? Mesmo que fosse pela conta de outra pessoa. Exatamente. Parece que o gatilho mesmo foi um vídeo que o filho dele, o senador Flávio Bolsonaro, postou. Foi no domingo, durante umas manifestações. Ah, aquele vídeo em que o ex-presidente aparece cumprimentando apoiadores? Esse mesmo. E com essa nova decisão vieram novas restrições. E são bem pesadas, viu? Imagino. O que mudou exatamente? Bom, ele continuou com a tornozeleira eletrônica, isso não mudou. Mas agora a proibição é de sair de casa, lá do endereço dele em Brasília. Nada de sair. E visitas? Visitas só com autorização prévia do STF. A exceção é para os advogados dele, a esposa Michele e a filha que mora com eles. Então, os filhos homens, tipo Flávio, Carlos, Jair, Renan, precisam pedir autorização dentro. Nem tirar foto, nem gravar nada. Nossa! E falando em celular, teve uma questão específica sobre isso, né? Teve proibição total de usar telefone celular, seja ele mesmo usando ou pedindo para alguém usar. A PF até apreendeu um aparelho na casa dele. Aprendeu mesmo. Sim, e as proibições antigas continuam valendo. Não pode ter contato com outros investigados, nem com autoridades estrangeiras, embaixadas. E tinha aquela proibição específica de contato com o Eduardo Bolsonaro, né? Essa também continua, e o recado foi bem direto. Se descumprir qualquer uma dessas regras de novo, a prisão domiciliar pode virar prisão preventiva. Entendi. São regras bem rígidas mesmo. E as reações? A família deve ter se manifestado logo, né? Com certeza, e foram reações fortes. O Flávio Bolsonaro, por exemplo, chegou a dizer que o Brasil entrou oficialmente em uma ditadura. Nossa. Ele classificou a decisão como satisfação pessoal, tipo uma vingança do Moraes. Ligou isso às sanções à Lei Magnitsky e à manifestação de domingo. E ainda disse que ele mesmo não descumpriu nada porque ele não é investigado nesse caso. Entendi. E o Eduardo? O Eduardo também pegou pesado. Primeiro postou em inglês, falando em abuso de poder, sem crime, sem provas, diz que o pai foi preso por apoiar o povo e por causa de posts dos filhos. Depois, em português, chamou o Moraes de psicopata descontrolado. Também fez a ligação com as sanções às manifestações. Embora, sim, a decisão do Moraes cite o vídeo postado pelo Flávio como ponto central, né? Sim, o estopim. São palavras bem fortes dos dois lados. E a defesa oficial do Bolsonaro o que disse? A defesa disse que foi pega de surpresa. Negou que tenha havido descumprimento. Argumentaram que a frase dita no vídeo, algo tipo "Boa tarde, Copacabana, é pela nossa liberdade, não é crime nem violação de nada". E vão recorrer, claro. Sim, já anunciaram que vão recorrer. E o PL, que é o partido do Bolsonaro, foi na mesma linha. Falou em perseguição política, não justiça. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, se disse inconformado. Ok, então temos as reações políticas, mas e a análise jurídica? Surgiram críticas técnicas também, né? Sim, surgiram. E aqui a discussão fica mais técnica, mas é importante. Analistas, como Carlos Kaufmann, por exemplo, levantaram alguns pontos. Um deles é um possível abuso processual. Como assim? A decisão teria sido de ofício. Ou seja, partiu do próprio ministro Moraes, sem um pedido formal do Ministério Público naquela fase do inquérito. E isso, segundo essa crítica, iria contra o Código de Processo Penal. Ah, entendi. A crítica sobre a forma como a decisão foi tomada, antes mesmo de discutir o mérito. Exatamente. Mas sobre o mérito também tem debate. Questiona-se se aquela mensagem curta do Bolsonaro no vídeo pode mesmo ser interpretada como algo ilícito ou material pré-fabricado, como foi dito.
Alguns veem isso como uma modulação de discurso, quase uma censura. Outro ponto é uma decisão individual do ministro ser mais dura que a decisão anterior, que foi da turma do STF. E essa decisão monocrática ainda precisa ser confirmada pela turma, né? Certo. E, claro, tem a questão de responsabilizar o Bolsonaro por um ato de terceiro, que foi a postagem do Flávio. Há quem interprete tudo isso como uma tentativa de silenciar a oposição política. Críticas até o silêncio de órgãos como a OAB surgiram. São muitos pontos técnicos. E tudo isso não vem do nada, né? Já existe um histórico de tensão aí. De forma alguma. É mais um capítulo, né? Numa escalada longa de conflitos entre o STF e o Bolsonaro, que vem desde o governo dele. Verdade. Teve a Operação Tempus Veritatis, a apreensão do passaporte. Isso, a ineligibilidade no TSE, as primeiras cautelares em julho com tornozeleira, restrição de sair do país, de usar redes, a viagem que ele queria fazer para a posse do Trump foi negada, a proibição de falar com o Eduardo, é uma sequência. E colocando em perspectiva histórica, como isso se compara? Olha, a CNN Brasil lembrou um ponto interessante. O Bolsonaro é o quarto ex-presidente a ser preso desde a redemocratização. Antes dele vieram o Collor, o Lula e o Temer. Quarto ex-presidente. Isso. E alguns mencionam o caso do Collor, que foi condenado e depois foi para a prisão domiciliar por questões de saúde. Aí, claro, começa a especulação. Será que algo parecido poderia acontecer com o Bolsonaro se ele for condenado no futuro, considerando o histórico de saúde dele? Mas assim, isso é pura especulação por enquanto. Entendido. Então, para a gente amarrar, temos uma ordem de prisão domiciliar com regras bem estritas, baseada num suposto descumprimento de ordens anteriores. Isso gerou reações políticas fortíssimas, polarizadas, e levantou questionamentos jurídicos importantes sobre o processo e a decisão em si. Exatamente. E acho que isso tudo deixa uma questão no ar, né? Para a gente pensar um pouco além da briga política e dos detalhes jurídicos. Qual seria... Como esse episódio todo impacta a percepção das pessoas sobre a separação dos poderes aqui no Brasil e sobre as garantias do devido processo legal. Que tipo de debate isso força sobre os limites da liberdade de expressão e o papel do judiciário? É uma ótima reflexão, sem dúvida. Fica aí para a gente pensar. Bom, pessoal, por hoje é isso. A gente espera que essa análise tenha ajudado a entender melhor os detalhes desse caso complexo. E a gente quer saber a opinião de vocês. Isso. Comentem aqui embaixo o que acharam, compartilhem o vídeo com quem mais possa se interessar pelo assunto e, claro, não esqueçam de conferir se já estão inscritos aqui no canal para acompanhar as próximas análises. Valeu, pessoal! Até a próxima!